Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria, realmente, que nós estamos aqui e a cada dia aprendendo um pouco mais. Antes de iniciar a fala de hoje, eu queria chamar a atenção de vocês para essas duas caixas que estão aqui na frente. Isso é o resultado de campanhas que nós estamos fazendo para doar para irmãos nossos, não só da nossa casa, das obras do lar, mas principalmente ou irmãos de outras casas, de outras instituições, de outras localidades, que nós sabemos que também são carentes, né, de recursos materiais para a sua sobrevivência e para atender as necessidades de estudo, até necessidades íntimas, de higiene íntima. Por que nós falamos isso? Que com o início do trabalho da psicografia, que vem se realizando nas quartas-feiras, e que a partir do dia 9 de março será realizada no sábado, à tarde, das 14 às 17 horas, nós começamos a fazer essas campanhas e arrecadar essas doações, e a primeira instituição que nós levamos as doações foi um centro espírita que fica em Brasilinha e que atende 110 crianças no seu programa de evangelização. E não só as crianças são atendidas, mas também os seus familiares, né? Os pais, as mães, onde eles, no momento que as crianças estão na evangelização, eles passam, as mães vão para oficinas, assistem palestras e assim vão recebendo as orientações de como buscarem os recursos para melhorarem as suas vidas. Então, nós conseguimos atender essas crianças, já atendemos algumas crianças também de uma escola e uma creche da Estrutural. Atendemos um pouco também o Larzinho São Francisco, que tem a contribuição do Centro Espírita Ceareiros e do Cantinho da Fé. E agora, é tão interessante que, conforme vão chegando as doações, vão surgindo cada vez mais aqueles que necessitam. Parece assim, os recursos estão chegando e nós vamos mandando para vocês as pessoas que precisam receber esses recursos. Então, nessa semana, nós tivemos, no nosso almoço lá no lar, uma pessoa que nos foi apresentada, e ela é responsável por duas instituições. Uma fica numa área rural, próxima à Braslândia, são crianças muito carentes, famílias muito carentes, e que realmente precisam da ajuda da sociedade, da comunidade. E a outra é uma escola, uma creche que fica na Ceilândia, na Guariroba. Tá? Então, que nós também vamos passar. E outros irmãos são aqueles que se encontram internados como indigentes nos hospitais e que precisam também de material de higiene, fraldas descartável, um barbeador, algumas coisas assim, para que eles possam ser atendidos nas suas necessidades básicas. Tá? Então, vocês também fiquem à vontade, para nós será assim, com imensa gratidão que nós iremos receber e recebemos essas doações de vocês. Tá bom? Então, vamos falar, e isso tem muito a ver tanto com o que o Marcos leu na abertura hoje, né, da nossa atividade, falando dos recursos e da necessidade da gente saber usar os recursos que nós temos, não só o que é supérfluo, mas aquilo que temos e que podemos dividir com o nosso próximo. E a mensagem de hoje, que é do livro Pão Nosso, esse livro aqui, que nós estamos fazendo estudo das lições de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição nossa hoje é a 57 e intitulada Perante Jesus. E começa com uma citação de Paulo na carta que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, aqui ele está pedindo
que aqueles irmãos daquela comunidade, que eles também praticassem a caridade com aqueles que eram mais necessitados. Mas ele recomendava mais ainda, né, que quando eles fizessem qualquer coisa, que eles fizessem como se estivessem fazendo isso para Deus, para Jesus, não para os homens. Então, sempre que nós nos colocarmos à disposição de um próximo nosso, aquele que realmente não, todos nós somos necessitados, independente da nossa condição financeira, da nossa condição intelectual, todos nós temos necessidades um dos outros, de apoiarmos, de darmos a mão e de estendermos e de passarmos o que nós sabemos e o que nós temos de poder dividir com o nosso próximo. Então, essa compreensão de que a gente está fazendo para alguém, nós temos que pensar que aquilo que nós fizermos, seja lá para quem for, para uma criança, para um idoso, para alguém da mesma idade que nós, na condição que ele estiver, nós não estamos fazendo nem para nós e nem para eles, mas sim para Deus. E Jesus, na sua compreensão, nos seus exemplos, quando ele esteve entre nós, uma das coisas que ele falou, ele disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é isso que o tema de hoje fala. E Emmanuel, ele começa falando assim: a compreensão do serviço de Cristo, do Cristo, entre as criaturas humanas, alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. O que nós podemos tirar daqui de entendimento? Ou seja, esse serviço de Jesus, que foi o que ele disse, que ele não veio aqui para ser servido, mas sim para servir. Quantos de nós ainda não conseguimos entender isso? Quantos de nós não sabemos servir? Quantos de nós usamos a nossa inteligência, os nossos recursos materiais, não para servir, mas para sermos servidos? Nós achamos que nós é que temos que ser servidos. Nós não sabemos oferecer, às vezes, um copo d'água para alguém que está dentro da nossa casa, fazendo aquele serviço que nós não temos, às vezes, mais condições de fazer. Contratamos uma pessoa para realizar um serviço doméstico dentro da nossa casa e passamos, às vezes, sem dar até um bom dia. A pessoa chega e nós passamos por ela e esquecemos até de cumprimentá-la. E muito menos de chegar a ela e oferecer-lhe um copo d'água, um café, a tratá-la como um ser semelhante a nós. Não, muitos de nós agimos como se realmente ela é a serviçal e eu terei que ser servido. Então, nesse ensinamento aqui de Jesus, esse serviço do Cristo é isso, é que nós temos que aprender a servir como Jesus serviu. E ele diz aqui que as criaturas humanas, a compreensão pelas criaturas humanas, porque dentro dos outros reinos, esse serviço já é prestado. Desde o reino mineral até o reino animal, esse serviço já é prestado. Nós temos aqui, se nós formos observar, ele fala assim, que a cova, na natureza, em toda parte, é um laboratório que elege o espírito do serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando a carne e sangue a benefício dos homens. Ou seja, então aqui nós vemos que os reinos inferiores
nos servem a todo momento. E por que se nós somos considerados ou nos consideramos superiores, um reino superior, o reino hominal, né, o reino dos homens, do ser humano, nós não sabemos servir? Qual é a dificuldade que nós temos em aprender a servir e aprender a estender a mão ao nosso próximo? Então, continuando, Emmanuel fala que só quando nós conseguimos compreender isso é que esse serviço do Cristo ganhará a magnitude que precisa, a compreensão, a grandeza que realmente é o trabalho do serviço ao próximo. E ele diz assim: se cada homem culto indagasse a si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Ou seja, ele destaca bem o homem culto. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala sobre a missão do homem, culto na terra. Então, ele diz assim, está lá no capítulo 7, onde fala sobre bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, ele fala assim: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento em que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Ou seja, se ele dá ao homem culto essa oportunidade. Se ele tem uma inteligência maior do que outros, é para que ele possa ajudar esses outros também a se evoluírem e a crescer, para que possam, assim, ser conduzidos a Deus, através das mãos desse que teve essa oportunidade de receber uma inteligência mais aguçada, ou teve recursos para se tornar mais culto, ter mais conhecimento. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer avançar a humanidade. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe tirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ou seja, tudo que nós temos é um empréstimo de recursos materiais, a família, tudo. Porque quando nós chegamos a esse mundo, nós chegamos somente com o espírito vem e recebe apenas o corpo. E esse corpo nos é dado por empréstimo, é uma vestimenta que Deus permite que nós usemos para que possamos transitar dentro desse mundo material e nos relacionarmos com os outros que estão nessa mesma condição. Só que, na maioria das vezes, nós não damos valor nem a esse corpo que nos é dado como empréstimo e, principalmente, aos recursos materiais que nós recebemos, que é o dinheiro, casa, trabalho, estudo, que tudo nos é dado por empréstimo. Uma condição que Deus nos dá, recursos para que nós possamos atuar na seara de Jesus da forma como Jesus pediu. Que nós viéssemos aqui para servir e não para sermos servidos. Então, essa é mais um dos esclarecimentos e dos ensinamentos que Emmanuel, inteligentemente, nos traz dentro das suas mensagens. Então, quando ele fala o homem culto, é isso, esse homem inteligente que veio. E ele diz assim, se ele se indagasse quanto ao fundamento essencial, esse fundamento essencial é a sua missão aqui na Terra.
de todas as suas atividades, a missão que ele tem com tudo que ele é colocado nas mãos. E ele sempre vai encontrar no santuário interior. O santuário interior nosso é a nossa consciência, porque é ali que está gravado as leis de Deus. Na nossa consciência estão gravadas todas as leis divinas, as leis morais que nós devemos seguir. Porque nós sabemos exatamente quando nós estamos errando, nós sabemos exatamente quando nós estamos acertando, mas muitos de nós ainda temos o privilégio de ter um mentor, um anjo de guarda, vamos dizer assim, que está sempre ali, nos intuindo, falando ao nosso ouvido, durante o nosso sono físico, nos nossos encontros que fazemos durante o sono físico, no nosso desdobramento, para voltar ao plano espiritual e relembrarmos dos compromissos que nós assumimos. Então, é essa consciência que nos faz verificar, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos. Para quem trabalhou no século, o importante para nós é trabalhar o quê? É a organização, como ele diz aqui, a família, a pátria. É isso que é o importante para nós? Olhando do ponto de vista material, porque nós precisamos trabalhar para ter os recursos, o alimento, a roupa, a educação e tudo, o lar, a casa, para que nós possamos ter o abrigo necessário. Mas será que é isso? É só isso? Porque Emmanuel coloca aqui assim, para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Ou seja, ninguém está desprezando o trabalho que nós fazemos para esses segmentos, vamos dizer assim. Mas não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. Por quê? Mesmo as pátrias, ou seja, os países, em determinado momento, as fronteiras mudam de lugar. Hoje nós estamos vendo um movimento muito grande no mundo inteiro de migração de povos de um país para o outro de uma forma como nós nunca vimos. A gente vê na Europa, na América do Norte, aqui na América do Sul mesmo, a gente está vendo aí Venezuela, vindo um monte de gente por causa dos problemas. O que é isso? Isso já é uma preparação para que comecem a se mudar as fronteiras desses países. Então, é por isso que ele diz assim, que isso é relatividade no tempo, é uma coisa que não é permanente. Então, ele diz assim, no transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, ou seja, as organizações governamentais, a cada momento, a cada governo que entra e sai, as leis vão mudando. Nós somos aqui testemunhas disso acontecendo. O grupo doméstico, a própria família, ela se renova, porque ninguém vive eternamente. Então, vão desencarnando, alguns vão partindo, voltando ao mundo espiritual, outros vão chegando. Então, existe essa renovação. E o homem, ele tem que se elevar sempre para coisas maiores, ou seja, fazer esse trabalho do serviço ao próximo, porque é isso que vai contar quando ele chegar do outro lado, que ele será perguntado, o que fizestes da sua vida? O que fizeste com a missão que lhe foi confiada? Porque ninguém vai perguntar lá em cima qual foi a religião, qual foi a profissão, nada. Ninguém vai perguntar, nem sexo, ele não quer saber nem qual é o sexo, se você era homem, se era mulher, ele quer saber o que nós fizemos da nossa vida como um ser espiritual reencarnado num corpo de carne. Uma oportunidade que nos foi dada de estar aqui nesse planeta para aprender e evoluir e retornarmos ao plano espiritual melhor do que quando chegamos. E hoje, com certeza, nós somos melhores do que já fomos. Nós somos um somatório de várias encarnações, de várias vidas que tivemos. E, com certeza, hoje nós já somos muito melhores do que nós fomos. Mas nós temos que melhorar mais ainda.
Então, tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos. Ou seja, se eu fizer o bem, eu estou fazendo um benefício a mim. Se eu praticar o mal, também estou ofendendo a mim. E se eu tenho condições de fazer o bem e não faço, também estou me prejudicando. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria. E Jesus permanece, a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Ou seja, os governantes, né, os colaboradores, esses aí todos vão passar, mas Jesus sempre permanecerá. Né? Tanto que ele já veio, e a gente acha assim, Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, né? Há 2019 anos atrás, não. Jesus, há muitos anos atrás, já tinha vindo, já tinha voltado, e agora ele veio e continuará. Né? Não em corpo de carne, como ele esteve aqui há 2019 anos, mas ele está presente em nós em todos os momentos. E aqui ele fala ainda, administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos seus tutelados. Né? Então, tem um texto aqui que eu gostaria de ler rapidamente para vocês, que é um texto que fala assim, o prazer de servir. Ele foi escrito por José Argemiro da Silveira, um espírita, em Ribeirão Preto, São Paulo. E ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos 10:15. Estamos no plano físico para aprender e evoluir, desenvolvendo nossas potencialidades. E a melhor maneira de fazer isto é através do serviço. É claro que para servir bem é necessário aprender, porque só a boa intenção não basta. Mas se sabemos e não aplicamos o conhecimento, também nada adianta saber. Um barraco rústico construído, sem técnica, com péssimo material, ainda assim tem alguma utilidade para alguém. Enquanto que um belo projeto, feito com requinte, marquises maravilhosas, se ficar só no papel, não servirá para nada. Elucida Emmanuel, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. De fato, só a boa vontade não basta, mas como ensinam os especialistas, aprendemos a fazer fazendo. Se não nos exercitarmos, se não aplicarmos o que já sabemos, não progrediremos na aquisição de maiores recursos e de mais habilidades. Todos temos possibilidades de servir, e se podemos ser úteis a alguém ou a alguma causa nobre, o maior beneficiário na ação de servir é o próprio servidor, porque ele aprende, ganha experiência e se promove. Afirma o citado Emmanuel através de Chico Xavier. A pessoa que se habitua a ser servida, a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. E a gente vê isso todos os dias, né? Nós temos a mania hoje de querer fazer tudo pelas crianças. Não, é criança, é pequenininho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, deixa que eu faço, né? E a gente não deixa a criança aprender.
A gente não deixa ela aprender a resolver os problemas dela, a gente quer interferir, a gente vai na escola, a gente briga com... Vimos há pouco tempo aí um pai pegando um menino, porque os dois brigaram, teve um problema dentro de uma quadra, num condomínio, um menino foi lá chorando para o pai veio e mandou o menino segurar e bateu no outro. Pode acontecer uma coisa dessa? O que é isso? O que ele está ensinando para esse filho? Esse filho nunca vai conseguir resolver os problemas dele, né? Porque ele não está aprendendo a fazer o que tem que ser feito. Então, diz assim, que a pessoa que sabe servir sempre encontrará dentro de si a solução de todos os seus problemas. O citado autor, no livro Fonte Viva, capítulo 82, nos dá uma bela aula sobre o tema em foco. Vejamos. Aí nós falamos já sobre aquela parte da natureza, né, que serve ao mar. Então, vamos pular para ir mais rápido. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra toda hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. E, encerrando com a mensagem de Emmanuel, né, que nos fala assim, que o trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante de Jesus Cristo. Eu ia ler para vocês, mas não deu tempo. Esse livro aqui, O Céu e o Inferno, a segunda parte desse livro são mensagens de cartas de irmãos que desencarnaram e que, durante perguntas, um grupo mediúnico, eles vieram respondendo às suas dificuldades enquanto, né, após o seu desencarne. Então, tem várias situações. Ele fala dos espíritos que são felizes, dos espíritos que estão mais ou menos, dos espíritos que estão sofredores. E, quando nós lemos as mensagens que eles passam, nós vamos ver que tudo que eles estão passando, principalmente aqueles que estão sofrendo, que ainda não conseguiram se localizar na situação, no tempo que eles estão agora, estavam nessa época, né, porque já tem mais de 100 anos que foi escrito, no plano espiritual, foi porque não souberam usar o tempo que eles tinham a serviço do próximo, né? Então, Sofia, eu aconselho vocês a lerem, são muitas informações, muito bonitas e muito elucidativas para todos nós. Agradecemos a vocês a paciência, aos irmãos desencarnados que nos ouviram, se falhamos aqui em alguma informação, e a todos vocês que possam ter, no dia de hoje, o atendimento necessário, aqueles que vierem em busca de uma orientação, de um tratamento, e aos médiuns da casa, um bom trabalho.